A presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Jardim. Atualmente estou como coordenador de pesquisa do IMEC, né? Sou professor do Departamento de Matemática, como coordenador de pesquisa do IMEC. E essa reunião aqui, essa mesa redonda, foi proposta, foi sugerida aí pela Comissão de Pesquisa do IMEC, né, no ano passado. Agradeço muito aí a presença do professor Rodolfo, como representante da FAPESP, da professora Marilda, né, que veio apresentar aqui o Grant Office, né, da PLP, e também da professora Nancy, da professora Decislava, que da casa do INEC, concordaram a participar do debate também. A gente vai começar com uma apresentação que o professor Rodolfo preparou, depois uma apresentação da professora Marilda, e aí a gente vê o que acontece. Então, professor Rodolfo, por favor. Muito obrigado a todas e todos. Não posso começar hoje sem chamar a atenção que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todos vocês, tá? A gente vai tentar trazer um pouco dessa parte no final, né, falando desse assunto. Faço parte, no caso, da Coordenação Geral de Tecnologias e Parcerias em Inovação da FAPESP. A FAPESP está passando por um processo de estruturação e uma das linhas do nosso job description implica em representar o diretor científico em lugares. Então eu estou aqui tentando representar o diretor científico. É claro que a gente nunca representa a pessoa como ela realmente é. E a gente também está aqui, certo? Eu não sou da área de matemática, eu sou de computação, sou professor do Instituto de Computação da Unicamp, então eu não estou aqui para falar como os matemáticos devem se comportar, mas simplesmente tentando estabelecer coisas que podem ser comum de múltiplas áreas, certo? Então fique à vontade para perguntar e trazer esse contexto. Tá? Eu queria só chamar a atenção e trazer algumas informações que são repetitivas, mas a gente sempre gosta de começar, né? Tentando trazer um pouquinho de proporção do estado de São Paulo. Talvez o que vale bastante a pena da gente pensar, nós temos 22% da população do país, 32% do PIB e 35% da ciência. Certo? A gente produz mais ciência proporcional ao Brasil, até mesmo do que a nossa proporção de estado mais rico do Brasil em relação ao total do país. Tá? Acho que esse é um ponto bem interessante. Tem alguns países ali como referência, né? Então a gente tem que tentar trazer um pouco dessa proporção e, ao mesmo tempo que a gente olha essa proporção, a gente tem que também olhar do ponto de vista do nosso compromisso como um todo. Então, só para mostrar que se a gente quiser olhar para o mais geral, a proporção do estado de São Paulo é bem maior em relação aos outros. Tá? E aí eu gosto de brincar, eu sou da área dentro da FAPESP, eu trabalho na área de inovação. Então a gente também, eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente, a gente trabalha um pouco para fomentar a criação de novas empresas, startups, parcerias com empresas, certo? E eu, às vezes, brinco que a receita da FAPESP é 1% da receita tributária do estado de São Paulo. Então, toda vez que vocês vão em qualquer lugar ali, comprar qualquer coisa, em qualquer lugar que ele emite uma nota fiscal, 1% disso está indo para a FAPESP. A FAPESP é meio que sócia de tudo qualquer coisa que emita nota fiscal no estado de São Paulo. Então, 1% dessa receita significa o quê? O que você faz? Ao contrário da receita da Unicamp, é 1% da receita completa do estado de São Paulo. A Unicamp é só do ICMS. Então, a gente tem uma pequena diferença nesse sentido. E a FAPESP trabalha muito com o fluxo de avaliação, sempre olhando o mérito científico ou tecnológico e adequação às normas. E faz muito sentido a gente olhar aqui a adequação às normas. E aí, estou vendo essas caras novas, né? Quem é que tem aluno? Isso. Quando a gente fala adequação às normas, você sabia que quase um terço das coisas que chegam na FAPESP voltam quase que instantaneamente, porque está faltando algo muito claro na norma e não foi cumprido. Então a gente gosta de falar isso para os alunos porque vocês estão começando a carreira e é o jeito da gente tentar melhorar esses dados posteriormente. Certo? Então uma das coisas é, eu estou pedindo no edital, por exemplo, me manda um projeto de pesquisa de 20 páginas, de até 20 páginas. Aparece um projeto de pesquisa de 50 páginas. O que acontece? Bom, não vai nem ser avaliado. Então, quando a gente fala de adequação de normas, passa antes do método científico ou tecnológico. Não chega na avaliação porque está inadequado para a norma. Você tem que submeter um projeto e o teto do projeto é 300 mil reais. Vai dar alguém mais de 1 milhão de reais. Você fala, muito forte, sabe? Então tem um pouco desse contexto que a gente precisa
pesquisa para o avanço do conhecimento, formação de recursos humanos e bolsa na pandemia. A FAPESP sempre pesa para esse número estar próximo de 30%, mas na pandemia esse número cresceu um pouco mais. Tá? A taxa de pesquisa aqui ficou um pouco menor, certo? Difusão, mapeamento e avaliação de pesquisa, apoio à infraestrutura, certo? Pesquisa em temas estratégicos e pesquisa para inovação, esse outro lado aqui. Então esse é o jeito que o orçamento da FAPESP foi utilizado nesses últimos anos. E aí a gente começa a olhar o que aconteceu também nesses últimos anos. Acho que é um ponto importante para a gente só trazer aqui. A gente começou a ver várias questões relacionadas à saúde, várias capas de revistas tentando olhar a ciência, e nada mais importante do que a gente também olhar isso e tentar trazer um cenário da FAPESP ou da pesquisa como aqui. Particularmente no caso do Brasil, a gente teve uma redução de produção científica durante a pandemia muito maior que vários outros lugares. Certo? E aí a gente dá uma pausa aqui, né, porque eu estou falando de dados um pouco não tão otimistas para vocês, mas a gente vira esse dado aqui e tenta falar um pouquinho o que aconteceu hoje no... o que nós temos hoje aqui no IMEC, certo? E aí eu trouxe esse item para vocês. O que nós temos hoje ativos? Isso aqui um dia eu ainda vou ter problemas com isso, mas eu tento fazer exatamente no mesmo dia que eu faço a apresentação, tento coletar os dados, né? Eu não coleto muito direto. Então esses dados aqui são de hoje, próximo das 10 da manhã, tá? Isso aqui é o número de projetos FAPESP, o número de processos individuais FAPESP que nós temos hoje aqui. 56 bolsas do país. Aqui são só bolsas avulsas, não são bolsas integradas ao projeto, tá? Se você tem uma bolsa dentro de cota de projeto, ela não está aqui. 44 projetos de auxílio à pesquisa, sendo 7 temáticos, 7 organizações de eventos, 5 auxílio visitante, 3 bolsas no exterior e 1 auxílio à publicação. Essas são as informações que a gente tem sobre o IMEC nesse momento, no sistema lá da FAPESP. E o que isso significa ao longo do tempo? Diretor, você pode contar para a gente? Não, eu sou de plateia. Aqui é um pouco mais complicado a gente falar sobre o uso ao longo do tempo, porque cada projeto desse aqui, isso aqui é processo criado na FAPESP. Então esses projetos, a gente tem bolsa dele, certo? Então a gente não pode pontuar essa bolsa separadamente ou para não contar duas vezes, mas também se a gente não contar a bolsa, a gente não tem a informação. Então eu tenho para vocês aqui, agora eu tenho informação para vocês, diretor. Total de projetos desde 2013 totalizam 90 milhões de reais de FAPESP. E aí deixa eu só falar uma coisa, se você pedir alguma coisa em dólar aqui, esse número está com a cotação de dólar daqui, tá? Então tem que tomar um cuidado, porque a cotação de dólar é do momento do gasto daquele dinheiro. Isso aqui é o ano da outorga. Então não necessariamente esse dinheiro foi gasto aqui, mas daqui para frente esse dinheiro veio para cá, certo? Então isso é um pouco da informação. A gente pode ver que teve um pico pré-pandemia, não sei se vocês tinham algum modelo lá que adivinhou que ia ter pandemia e mandou um projeto antes, certo? Eu não sei disso aí, mas teve um pico pré-pandemia, alguns projetos maiores saíram aqui e está recuperando algumas dessas coisas, tem já inclusive, se olhar direitinho, 2024 bem no início, já está próximo já dos outros anos ali de pandemia, certo? Então essa é a informação importante. Então, os valores foram calculados baseados no momento e no valor da submissão da proposta. É isso que está lá. Então, em especial questões sobre dólar, em especial questões sobre reserva técnica, está tudo contando nessa escala. E tem um número que não está aqui, mas aí tem uma outra coisa falando. Eu sempre gosto de falar isso para os novos, tá? Seu nome? Daniel. Se você ganhar, por exemplo, um projeto de 4 milhões, o que você deve fazer? Você fica feliz, né? Quanto você deve gastar? Mensalmente? Não, quanto você deve gastar? Você ganhou um projeto de 4 milhões, quanto você deve gastar? Nossa, 100 mil reais por ano. Não, você ganhou um projeto de 4 milhões, quanto você gasta? Quanto você gastaria? Muito bom. Gastaria 4 milhões e meio. 4 milhões e meio, então vamos lá. Agora tem umas coisas interessantes da sorvete. Oi? Está calculando quanto dá esse sorvete. Exatamente. Uma coisa importante, desses 90 milhões, e aí se eu fizer a conta para cá, esses dois números não podem ser subtraídos um do outro, tá? Tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque tem remanejamento, tem mudança de cotação, mas se a gente tentar somar o que foi gasto aqui, não vai estar no slide, eu só vou falar, dá 50 milhões.
Então, uma FAPESP otorgou da ordem de 90 milhões e 50 milhões só foram gastos. É claro que tem esse valor, que pode estar contínuo, esse daqui, final do ano passado, não deu tempo de gastar, certo? Tem projetos que são maiores, tem reserva técnica aqui dentro, que é para emergência, então um pedido de emergência, mas a gente tem que olhar também para isso, certo? E eu fiquei 4 anos num cargo público fora aqui da Unicamp. Uma coisa que eu aprendi lá é que, do ponto de vista do setor público, se algum orçamento foi alocado para você, a expectativa é que você gaste-o inteiro para a finalidade que ele foi otorgado, porque alguém decidiu que a melhor forma de gastar aquele dinheiro era te dando aquele dinheiro, certo? Para aquela finalidade. Se você não consegue gastar aquilo por algum motivo, você se tornou mais eficiente, você descobriu que não precisava, você poderia tentar alterar esse valor, certo? Então é uma coisa interessante que a gente tenta fazer. Então, o que acontece? A gente fala que a FAPESP está com recurso, mas às vezes o recurso está reservado para projetos que de repente não são empenhados. Tá? Eu gosto de falar isso, falando de novo para as novas gerações, não você especificamente, mas a sua meta. A resposta seria 4 milhões, certo? Você deveria tentar planejar 4 milhões. A gente sabe quando a gente manda um projeto, às vezes o projeto tem valor cortado, é claro, né? A gente sabe disso. A gente sabe também que se você mandar um projeto para a FAPESP, na hora que você manda um relatório, você pode pedir mais dinheiro. Tá? Então, aqui também teve casos de pedindo mais dinheiro, não estou falando de todo mundo. Mas é algo que vale a pena a gente olhar nesse aspecto. Tá bom? Outra coisa interessante, sem querer estourar muito tempo, certo? Mas a gente está falando agora possibilidades, está escrito aqui, desculpa, de financiamento. Eu queria usar esse slide aqui para falar trilhas para a gente, certo? A FAPESP financia fortemente bolsas isoladas em projetos. Tá? A gente está começando a olhar, e a FAPESP está passando por um processo de reformulação. Vocês vão ver a partir de... Tem alguém preparando um projeto para submeter para a FAPESP nesse exato momento? Espera a segunda. O Henrique está sempre. Espera a segunda. Tá? Segunda-feira vai virar um novo conjunto de regras, tá? E a gente vai permitir que esses projetos aqui, auxílio regular, auxílio temático especial, auxílio regular especial, eles vão poder receber bolsas orçamentárias. Então, a partir de segunda-feira. Então, a gente vai, isso é uma novidade interessante, você vai poder colocar as bolsas nos seus projetos, vai ter alteração de valor, certo? Alteração de valor do autorizado a divulgar o valor, mas vai ter alteração de valor, obviamente, senão não cabe a bolsa lá dentro. Tá? E a ideia é que a FAPESP financie o projeto. Então, a FAPESP vai permitir mais flexibilidade para o beneficiário do projeto. Tá? Facilidade de fluxo, de submissão, facilidade de vários temáticos. Só para dar uma noção, se eu não me engano, era o JP. O JP tinha na ordem de 43 documentos sendo submetidos à FAPESP, esse número caiu para 14. Eu não esqueço esse número, certo? Só para dar uma noção. E algumas dessas coisas, o diretor deve estar acostumado a preencher um formulário que a minha secretária falava, sim, 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 não, não, não. Certo? É um formulário que o diretor tem que assinar para cada projeto, né? Ele tem que falar sim, 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 quer dizer, as 3 primeiras coisas são sim, eu dou apoio, a Maria deve saber desse formulário. As outras 3 eu não tenho aqui, então não vou dar. Eu escrevia isso e eu falava para a minha secretária, para o diretor, que se vier de outro jeito, se vier com mais não, tudo bem, mas se vier com mais sim, eu não assino, porque eu não tinha condições de fazer aquelas outras coisas. Esse formulário, por exemplo, só vai ser assinado se o projeto for aprovado. Você não precisa assinar antes, né? Você pode assinar depois lá do projeto aprovado. Então tem um pouco dessa característica, tem uma simplificação de processos, uma simplificação de fluxos, garantindo que a gente continue tendo o mesmo mecanismo de autonomia do pesquisador, mas do ponto de vista burocrático está tentando uma redução dessa. Tá? E aí a gente tem bolsas, iniciação científica, mestrado, doutorado direto. Você pode. O temático vai trocar as DD. O temático, DD vão receber o mesmo valor, elas vão ser igualadas, DD1 e DR1 vão ter o mesmo valor. Então, e o temático vai ganhar múltiplas bolsas. Praticamente todas as bolsas entrarão em todos os projetos. Dentro do teto do valor do projeto, tem alguma restrição na bolsa de mestrado em alguns deles. Tá? Os projetos mais avançados não vão ter cota de mestrado. Tá? Essa é a ideia. Mas aí eu não lembro qual é o universo, eu acho que o temático, por exemplo, já não recebe cota de mestrado. Mas a iniciação científica, DR, DD, qualquer outro, ele vai aparecer lá. Tá? Aí nós temos uma sequência de projetos iniciais, geração, JP1, JP2 aqui na verdade.
auxílio regular, auxílio temático, eles vão crescendo em complexidade, e isso é uma coisa interessante para a gente tentar olhar. Eu falei 7 projetos temáticos aqui do IBMEC, certo? São os grandes projetos FAPESP. Existem projetos maiores que esses, mas tipicamente esses são os grandes projetos que geram uma RDI pouco lá para o diretor a cada tempo fazer investimento em infraestrutura geral. Além disso, nós temos projetos maiores, CPI e CCD, que eu vou falar sobre eles, e CPAs, que são os grandes centros FAPESP. Nós temos equipamentos multiusuários, também são coisas grandes que podem ser compradas, e aí a gente tem outros itens, como escolas avançadas, eventos e várias outras questões relacionadas a projetos que financiam mais avulsos. Tá? A gente também está trabalhando tem um projeto que está agrupando o BioEM, vários outros, mudanças climáticas. O Amazônia mais 10, ele manteve o dado, mas o mais 10 dele eram mais outras 10 FAPs, e agora já são todas as FAPs do país, mas não quiseram colocar o nome, então tem um pouco desse contexto também. Então, como eu tinha falado, a gente está tentando aumentar acesso ao FAPESP, renovando essas políticas. Eu acho que aqui é uma questão bem importante da gente tentar olhar e atrair o jovem pesquisador, muito maior autonomia ao pesquisador. Várias das questões que o pesquisador ficava amarrado, a gente está tentando remover alguma dessas amarras. Quem aqui já fez o processo seletivo de pós-doc? Está acabado, né? Vai ser muito mais fácil, certo? Porque o pós-doc é aquela coisa que você tem que fazer uma chamada e tudo mais, mas no final das contas vai para um processo de avaliação do outro lá para ver se você não fez a escolha direito. Isso é muito estranho no alinhamento, certo? Então as bolsas BCO serão implementadas muito mais rapidamente nesse contexto, tá? Atenção aos jovens, certo? Então a gente está buscando bastante mais fomentar os jovens pesquisadores a submeter o projeto. É interessante que ano passado a gente já teve um pico histórico de submissão do projeto com pessoas que nunca tinham submetido projetos na FAPESP, os primeiros projetos, certo? Estímulo à ousadia de atividades, desburocratização e reconhecimento da pesquisa disruptiva. Esse é um outro ponto importante. Quais são os grandes resultados da FAPESP e como a gente consegue crescer com eles, certo? E para poder permitir isso, a gente quer olhar mais o desfecho e tentar trazer um olho legal para a nova realidade. Quer dizer, às vezes as pessoas falam que você tem um rigor muito grande no projeto e o seu relatório final fica mais zen. Né? A gente tem que tentar equilibrar essas duas coisas aqui. Vários estudos em andamento hoje, no dia 8 de março, uma das coisas que a gente está trabalhando para incluir nos editais é o tempo extra por gestação, certo? Tem que revisar vários editais em normas, certo? A meta que a FAPESP está colocando são 2 anos extra por gestação nos prazos que tiverem restrições, né? Nem todos os prazos são restritivos, mas todo prazo tem uma restrição que incluiria 2 anos extras por gestação para as mães, né? Esse é um dos pontos. Além disso, questões de avaliação de projetos, em grupos de trabalho, com inteligência artificial também. E eu queria pegar, já escolhi meu tempo, desculpa, eu vou só mostrar mais 2 slides, que eu não posso ficar falando sem falar da minha área, propriamente dita, né? E aí eu queria só separar a FAPESP como se fossem 3 grandes pirâmides de projetos, certo? Então a gente tem, no topo da pirâmide, são os grandes centros FAPESP. São os CPIDs, os CPAs e os CCD. O CPID são centros de pesquisa e inovação, 100% financiados pela FAPESP. Nós temos os CPAs, que são os centros de pesquisa aplicada. Vocês podem encontrar uma versão antiga deles também chamada de CPE. Todos eles foram unificados sob o nome de CPA. Porque o primeiro foi em engenharia e deram o nome de centro de pesquisa em engenharia, e o outro foi em biologia, falava de centro de pesquisa aplicada, e ficaram 2 tipos de centro com a mesma regra, então eles foram unificados sob a alçada de CPA. E o CCD são centros de ciência para o desenvolvimento. Antigamente tinha projetos PPP, RPOP, vários outros também estão aqui nesse grupo. O que tem de diferente desses centros? Eles são projetos extremamente grandes e robustos, certo? Com orçamento da ordem de milhões de reais por ano. O CPID e o CCD recebem financiamento completo da FAPESP. O CPA recebe 50% ao menos de orçamento de uma empresa parceira ou entidade parceira, tipicamente o CNPJ parceiro, certo? Então a gente tem alguns desses aqui na Unicamp e a gente tem vários desses em São Paulo. Do ponto de vista do CPA, que é a área que está abaixo de mim, a gente tem 26 desses centros no estado de São Paulo. Quando a gente pega o segundo grupo, aqui a gente vai falar dos projetos temáticos, são os grandes projetos que um pesquisador sozinho ele consegue chegar. Aqui é muito grupo, então temáticos são os grandes projetos. E nós temos o auxílio à pesquisa regular, certo? Que é o projeto menor, tem um teto inclusive do quanto máximo que você pode pedir. Hoje está em 300 mil, esse valor vai ser elevado. Tá? É interessante que
Esse teto aqui, né, trazendo só uma estatística interessante, isso aqui é o teto de 300 mil. O valor médio desse aqui é 350. Certo? Então é interessante isso, né? Você virar por que a pessoa sobe do temático mas não perde tanto dinheiro, né? Então às vezes aqui você quer fazer uma pergunta maior, esse aqui dura 2 anos, esse aqui pode chegar a 5, então a pessoa tem que fazer uma pergunta maior por mais tempo. Esse aqui pode chegar a 11 anos, então a pessoa quer uma pergunta maior por mais recurso e mais tempo. Aqui a gente tem o CPA, Centro de Pesquisa Aplicada, a gente tem o PIT, que é uma parcela de 50% recurso empresa, 50% recurso de pesquisa da FAPESP, e nós temos o PIB, que é a linha de fomento para pequenas empresas. Do lado de cá, nós temos políticas públicas no geral, um exemplo dele é o ProEduca, mas existem outros editais de políticas públicas, e nós temos políticas públicas com projetos menores, então aqui só cresce um pouco a escala dependendo do edital. As linhas não são tão delimitadas aqui, porque é muito chamada de edital. E quando a gente vai falar de chamada digital, a FAPESP está caminhando cada vez mais para ter os editais e ter mais mecanismo comparativo de avaliação. Então a gente vai caminhar mais, certo? Embora a submissão continue sendo fluxo contínuo, a gente vai caminhar mais para o mecanismo colegiado de decisão, o que acaba dando algumas barreiras de avaliação, mas por outro lado essas barreiras estão sendo planejadas para intervalos mais curtos. Então a expectativa é que o tempo de resposta demore menos para cada um dos projetos. Para o tempo de resposta demorar menos, uma das coisas que vai desaparecer são as infinitas reconsiderações. Certo? Então, para quem manda 18 reconsiderações, não vai poder, tá? Não vai limitar o número de reconsiderações. No fundo, vai ter um processo de recurso, pode submeter na próxima chamada, mas não vai ter um número muito grande de reconsiderações mais. Então, só para fechar, falando para os novos, eu acho que é uma coisa muito importante, talvez eu não se fale, né? O Estado de São Paulo formou 8 mil doutores em 22, certo? Não há espaço no mercado acadêmico para esse número de doutores. A área de matemática ela tem uma demanda muito maior por causa de múltiplas áreas que vocês incluem em matemática, mas eu sempre gosto de falar que nesse cenário, para você que está terminando o mestrado, você que está terminando o doutorado, você pode, se você tiver um modelo de negócio, se você tiver uma ideia de negócio, se você tiver uma metodologia de negócio, uma pergunta de pesquisa relevante para o negócio, você pode sair do seu mestrado e doutorado já com o projeto PIB aprovado. Você pode submeter até nos últimos 6 meses, com 6 meses antes de defender, você pode submeter um projeto PIB. E esse projeto vai ser avaliado em 4 ou 5 meses, certo? Você tem um mês de folga aí ainda para você defender com calma, você defende e assina o autógrafo depois que você defendeu e você tem recursos para montar a sua empresa lá, certo? PIB fase 1 e 2 são fluxo contínuo. Para quem quiser, o PIB Start está com o edital aberto nesse momento, com deadline dia 25 de março. Então também tem um fluxo de empreendedorismo para cada um de vocês que tem esse interesse. Ok? Acho que eu já estourei demais o meu tempo. Peço desculpas e a gente encerra por aqui na nossa. Muito obrigado, Rodolfo. Vou deixar as perguntas para o final e a gente agora estuda a apresentação da professora Marilda, o Grant Office da PRB. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Como não podia deixar de ser, parabéns mulheres, todas nós mulheres pelo dia de hoje. Eu mesmo não sendo feminista, parte ativa desse movimento feminista, eu sempre batalhei por um lugar melhor
e mais digno da mulher na sociedade brasileira, na sociedade como um todo, especialmente na brasileira, tão violenta, tão discriminante, né? Enfim, eu fiz engenharia, então vocês imaginam que lá no meu tempo uma mulher fazer engenharia elétrica, eletrônica, era o caos, né? Então eu sofri bastante discriminação, mas estou aqui e acho que todo mundo tem espaço e tem que ir em frente, levanta a cabeça e vamos. E agora falando do Grant Office, o tema dessa discussão hoje aqui é caminhos para pesquisa no IMEC. E a gente acabou de ouvir o professor Rodolfo falando de como é que a gente tem recursos, fomento para pesquisa, e eu vou falar um pouco de como é que a gente consegue, de algum modo, pavimentar esse caminho para que a pesquisa seja realizada, pavimentar institucionalmente esse caminho para que a pesquisa seja realizada. O que significa isso? O Grant Office é um órgão criado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, não é órgão, na verdade, mas é um setor da Pró-Reitoria de Pesquisa, para não dar um nome incorreto, né? Que dá suporte institucional para o pesquisador. Tá? É uma estrutura bem pequena ali dentro da Pró-Reitoria, mas no decorrer da minha apresentação vocês vão ver que ela envolve a universidade como um todo. Então, como eu acabei de dizer, a principal missão do Grant Office é dar o suporte institucional, vou resumir isso, né? Dar o suporte institucional para que o pesquisador consiga fazer a sua pesquisa e não ficar usando o tempo dele para poder ir atrás de documento, preencher formulário, ir atrás dos recursos, etc, fazer a compra, a prestação de contas, etc. O pesquisador precisa estar livre para fazer aquilo que ele sabe fazer bem e deve fazer bem, que é a pesquisa, seja ela com fomento da FAPESP, seja ela com fomento da FINEP ou de qualquer órgão ou agência de fomento no Brasil ou no exterior. A gente, para isso, optou por atuar em 3 grandes eixos, que um deles é a prospecção de oportunidades, que é a busca de oportunidades para financiamento da pesquisa, mas também a busca de oportunidades para nucleação de grandes grupos de pesquisa. Eu já avanço um pouquinho sobre isso. O outro eixo é a capacitação das equipes que trabalham na universidade como um todo, em cada uma das unidades. Eu vejo as meninas aqui que têm um convívio, pelo menos trimestralmente, né, gente? Que são as pessoas que dão suporte local para os pesquisadores realizarem suas pesquisas, e também o outro eixo é a gestão do apoio institucional na gestão dos projetos. Eu não vou falar sobre tudo isso que está aqui, porque é um pouco chover molhado, mas eu quero ressaltar que para a gente conseguir fazer tudo isso, um dos principais caminhos que a gente encontrou ao elaborar esse plano de trabalho foi buscar parcerias com aquilo que nós chamamos de órgãos estratégicos da universidade. Não adianta a Pró-Reitoria de Pesquisa sozinha ou a unidade sozinha querer fazer coisas, dar suporte ao pesquisador, se a gente não tiver o apoio ou a parceria, na verdade, da DGA, da Fundamp, da Procuradoria, da DL19, etc. Aí até do SBU, na hora da gente fazer nosso plano de gestão de dados, na hora de divulgar os resultados da pesquisa, tá? Então, esses órgãos estratégicos, trabalhando em parceria conosco, conseguem ouvir o pesquisador, ouvir a necessidade do pesquisador e analisar a demanda com foco na pesquisa, que é aquilo que não se fazia antes, porque não existia alguém que fizesse essa interlocução entre o pesquisador e esses órgãos que a gente está chamando de órgãos estratégicos. Na prospecção, eu falei rapidamente ali, só vou continuar. Então, além da busca de financiamento, né? Seja aqui, seja fora daqui, e a gente já fez várias coisas nesse sentido.
tem também essa tentativa de nucleação de grandes grupos de pesquisa, tá? Para a gente conseguir chegar aí, né, nessa efetividade das estratégias de financiamento, é imprescindível que a gente consiga divulgar essas oportunidades. Para isso, a gente já tomou várias medidas, especialmente o site, que está ali, todas as informações estão disponíveis no nosso site. E a gente tem usado outros canais de divulgação também, como, por exemplo, a CCP, a Comissão Central de Pesquisa. Para a capacitação, tem várias coisas que nós temos feito, mas especialmente, eu vou frisar aqui, esses encontros periódicos com as equipes dos escritórios de apoio institucional à pesquisa em cada unidade, em cada centro, em cada núcleo. Essas reuniões são temáticas, a cada reunião a gente escuta a demanda dos próprios APs de pesquisa, né? E nós tratamos e debatemos os temas que são mais caros naquele momento. Mais caros em que sentido? Olha, neste momento a maior dificuldade é como efetuar a importação de um equipamento. Neste momento, a maior dificuldade tem sido a tramitação dos convênios, enfim. Então, dependendo do tema, a gente leva alguém daqueles órgãos estratégicos e discute com quem faz esse apoio a maneira mais adequada e mais eficaz de se fazer esse apoio. Na gestão, na parte de gestão, que é o terceiro eixo do escritório, a gente tem o apoio tanto para a elaboração e submissão de propostas, tá? Nós conseguimos apoiar o pesquisador neste momento. Aliás, neste momento estamos com 4 ou 5 editais da FINEP abertos e numa luta incrível para conseguir selecionar e ajudar os pesquisadores na hora de terminar esses projetos FINEP. Mas, além disso, a gente faz isso que nós chamamos de catálise para grandes projetos, que nós temos feito com bastante frequência, que é tentar juntar pesquisadores interessados em submeter pequenos projetos, mas se esses projetos podem se juntar e se tornar um projeto grande, ele ganha em capacidade de sucesso. Ele ganha em chance de ser aprovado, porque é um projeto de maior porte, mais robusto, e, portanto, atinge um grupo maior de pesquisadores. Essa elaboração dessa ajuda na gestão das propostas também, especialmente, né, nos grandes projetos financiados pelos órgãos externos, né, pelos agentes externos, mas a gente também busca fazer o apoio ao pesquisador no início de carreira. Para isso, lá no site tem uma parte na página de gestão do site que é uma listinha que mostra o passo a passo de como elaborar um projeto de pesquisa, que regras de compliance você tem que obedecer, que comissões de ética precisam ser buscadas, etc. Então a gente tenta fazer isso, né? E na gestão em si do projeto, o que eu quero dizer é, na submissão, a gente apoiou a submissão, o projeto foi aprovado, então agora ele tem que ser executado. E uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, Rodolfo, foi que é muito comum que o pesquisador peça os 4 milhões, pensando que vai conseguir executar os 4 milhões, mas ele não consegue. E ele não consegue, eventualmente porque dimensionou errado, mas isso é errado, porque o avaliador já vai saber que aquela dimensão está errada que pede para ele reduzir, mas ele não consegue, muitas vezes, porque ele não tem tempo hábil para executar, por causa dos embaraços internos na estrutura da universidade. Então, ele precisava comprar um equipamento importado para realizar uma etapa da pesquisa e o tempo de vigência do projeto estourou e ele não conseguiu comprar o equipamento. Então, tem muito a ver com isso. Muito. A gente recebia lá, e agora eu vejo aqui em loco, né?
que é a diferença entre o que você pede e o que você consegue gastar é bastante grande, muitas vezes porque foi desatento, mas na maioria das vezes foi porque ele não teve apoio institucional adequado para executar todo o orçamento necessário. Aqui mais uma fala rápida que a gente tem tentado estimular os APs de pesquisa a fazerem ou lerem ou tentarem aprender alguma técnica de gestão. Tem milhões de técnicas de gestão de projetos, né? Mas a gente tem tentado estimular para que eles se aperfeiçoem na gestão do projeto, nesse conhecimento da gestão do projeto, para poder chegar numa oferta de apoio mais efetiva do pesquisador. Aqui a estrutura que eu falei é a seguinte, eu mencionei no início, né? O Grant Office ele é uma estrutura pequena, mas ele conta basicamente com o apoio dessas coisas que a gente chamou de órgãos estratégicos, né? Desses setores que a gente chamou de órgãos estratégicos, para cada uma dos três eixos de atuação. Então, eu brinco que é uma estrutura de polvo, que é essa central pequena ali na pró-reitoria, mas com tentáculo em cada um dos órgãos estratégicos. Tá? Não vou também não é o caso de me aprofundar nisso agora, mas vocês podem ver toda a estrutura da universidade, de algum modo, acaba sendo envolvida com essas ações. Tem vários resultados esperados, também não vou falar sobre eles como um todo, mas o fundamental é o seguinte: se o pesquisador tem tempo de qualidade para fazer sua pesquisa, ele vai conseguir um impacto melhor dessa pesquisa, seja um impacto intelectual, social ou econômico da pesquisa produzida na Unicamp. O que a gente já fez, nós fizemos essa lista de coisas aí, fizemos e estamos fazendo, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para esta parte final aqui, que é uma novidade. A gente acabou de aprovar na CEP de fevereiro. E o edital vai sair em março, viu? A gente acabou de aprovar na CEP de fevereiro, a deliberação CEP A1/2024, não dá para esquecer esse nome porque é a primeira da CEP, né? Um programa de apoio institucional aos grandes centros de pesquisa. Quem são esses grandes centros de pesquisa? Aqueles centros que estão no topo das 3 pirâmides apresentadas pelo professor Rodolfo. Este programa de apoio à gestão desses grandes centros, a Unicamp tem hoje 27, e com perspectiva de ter mais 3 agora em 2024, estamos aguardando a PESP divulgar em abril o CEPID de humanidades, e temos os CEPIDs de exatas em fase de análise, né? Enfim, então a gente tem uma possibilidade de mais 3, virando em 30, então agora ainda em 2024, e mais possíveis aí para frente, sejam eles tantos quantos forem a gente conseguir que sejam aprovados, né? Esses grandes centros de pesquisa, que são aqueles, por exemplo, aqueles do topo das 3 pirâmides, mas também os INCPs do CNPq, os grandes centros multiusuários da FINEP, etc. Então, esse programa de apoio aos grandes centros, ele tem 3 vertentes principais. A primeira delas é a formação acadêmica e gestão da pesquisa, segundo, o apoio técnico dos grandes centros e apoio de complementar a infraestrutura existente nos grandes centros. E eu só quero chamar a atenção para este aqui, porque ele emenda um pouco com um assunto que eu acabei de falar sobre é importante que os APs de pesquisa conheçam bem as técnicas disponíveis para a gestão da pesquisa, né? Essa área de gestão da pesquisa, na verdade a área de pesquisa da pesquisa é uma
área relativamente nova no mundo, mas completamente nova aqui no Brasil. Tem poucos centros estudando isso, né? E dentro de pesquisa da pesquisa, ou meta-pesquisa, tem uma parte chamada gestão da pesquisa. O que é essa gestão da pesquisa? A gestão do projeto, a gestão dos dados obtidos, a gestão da inovação obtida ali, enfim, é o projeto como um todo, a pesquisa como um todo e como é que profissionais podem fazer essa gestão de modo a, dar um suporte para o pesquisador fazendo essa gestão, e 2, ajudar no impacto da ciência que esse pesquisador está produzindo, tornando esse projeto um resultado mais efetivo, maior. Então, para isso a gente estimou, e aqui eu estou falando de formação mesmo, né? A gente estimou que com 75 bolsas de pós-doc em gestão, neste primeiro momento atenderiam a necessidade urgente dos centros já existentes. Então nós vamos lançar editais. O primeiro sai ainda em março, agora talvez dia 20, por aí, né? Um pouco depois do dia 15 de março, na outra semana, nós vamos lançar o edital para 20 bolsas de pós-doc. No segundo semestre, outro edital para 20 ou 25 bolsas de pós-doc. No segundo semestre, para mais 25. Em gestão da pesquisa. Não é pós-doc em qualquer outra área, mas especificamente em gestão de pesquisa. Esse pós-doc ele será supervisionado por alguém que entende da área. Nós temos capacidade científica dentro do campo de pessoas capazes de fazer essa supervisão, em conjunto com o coordenador de cada um desses grandes centros temáticos, né? Enfim, isso é um grande ganho. O valor da bolsa, o mesmo valor da bolsa de pós-doc da FAPESP, e esse pós-doc ele vai ter que estar, como qualquer pós-doc na Unicamp, vinculado a esse programa de pós-doc na Unicamp. A gente chamou isso de PPDG, que é o Programa de Pós-doc em Gestão, e ele está vinculado ao programa de pós-doc da Unicamp, e funciona como um pós-doc comum da Unicamp, só que especificamente na área de gestão da pesquisa. Outro programa que a gente fez, que está aprovado, que também teremos um edital, mas não tão em breve quanto esse, que já é daqui 2 semanas, ainda no primeiro semestre, eu estou torcendo para isso, que é conseguir fazer dentro da pró-reitoria de pesquisa um banco de vagas PAEP, né, pesquisador, profissional de apoio ao ensino da pesquisa, né? Acho que é isso, não é isso? Eu nunca lembro o nome dessa sigla, mas enfim, esse profissional é super necessário. Então o centro demanda, se candidata a um profissional com determinado perfil, e dentro daquele banco de vagas que a gente estimou em 25, mas vamos começar com um projeto piloto de 5 vagas neste primeiro ano. O centro se candidata, eu preciso de um profissional de nível superior, especialista em sei lá o quê, tá? Operar um espectrômetro de massa com a característica tal. E ele se candidata no edital, e aí uma comissão dentro da pró-reitoria, não dentro da pró-reitoria, mas indicada pela pró-reitoria, uma comissão de notáveis, como a gente tem feito normalmente, e ele se candidata e pode ganhar este profissional. Tá? São 5 vagas que seguiriam a carreira para ele. O outro edital, esse provavelmente sai antes do outro eixo do programa, né? Ele sai antes do edital dos PAEPs, que é o programa de apoio à infraestrutura de pesquisa, um apoio complementar à infraestrutura já existente. Então, você ganha
microscópio confocal, sei lá qual, mas você precisa de fazer adequações para que esse microscópio seja instalado. Só que o agente de fomento te deu o microscópio, não te deu a instalação. E aí é a peregrinação do pesquisador, que dá dor, eu não preciso falar isso aqui, porque vocês vão saber, né? De ir atrás de conseguir recursos da universidade ou de algum outro projeto para poder ter recursos suficientes para preparar o ambiente para instalar. Isso é um exemplo de apoio complementar à infraestrutura. Ou você ganha um equipamento qualquer, mas não tem dinheiro para comprar o software que faz esse equipamento rodar. Então, ou você tem lá o centro, está tudo funcionando, mas o ar-condicionado para manter, a estrutura de ar-condicionado, para manter os ratinhos vivos ou os reagentes em perfeitas condições, você também não tem dinheiro para comprar. Então, este subprograma, né, do Programa de Apoio aos Grandes Centros vem para isso. Nós vamos fazer editais também, esse primeiro ainda no primeiro semestre também, para infraestrutura complementar à pesquisa. É importante ressaltar os recursos para os 3 subprogramas que eu citei aqui são recursos orçamentários da universidade, não são recursos extra-orçamentários. Eles já estão no orçamento do Unicamp. Por isso a gente já pode lançar os editais. Esses recursos foram aprovados no Conselho de Estado de Orçamento no final do ano passado e, portanto, a gente já pode lançar. Tá? Tem ajustes que têm que ser feitos, especialmente esse de PAEP, porque tem CVND, tem uma série de coisas que a gente tem que apostar. Então é isso que eu queria contar sobre como é que a gente tenta, por isso que eu chamei de pavimento desse caminho, né? Como é que a gente tenta dar um suporte para que a pesquisa consiga ser realizada num caminho sem muitas pedras e sem muitos buracos e sem lombadas. Obrigada. Eu vou talvez convidar aqui os 4 professores para virar aqui do lado de casa da mesa, né? Para virar para a mesa. Pode ser aqui, não. Escapando na cara. Então, talvez começar com breves falas, não sei se vocês querem em si, desse lado, falar um pouco sobre a experiência de vocês aí no mercado CNPq. Ou senão a gente já passa para a pergunta aí do público, o que vocês acham? Deixa eu só então me apresentar, eu acho que algumas pessoas aqui me conhecem. Olhando, acho que algumas pessoas não me conhecem, talvez não conheçam a Bratislava. Eu sou Nancy Garcia, sou do Departamento de Estatística. Espero que o Rota não se aposente nunca, porque depois que o Rota se aposentar, eu vou ser a mais velha do departamento. Então eu estou aqui há bastante tempo, né? E atualmente eu faço parte da comissão de pesquisa do INEC, mas também eu sou a coordenadora diária da área de matemática, probabilidade e estatística na CAPES, e eu pertenço ao SEAD de matemática da FAPESP, né? A comissão de assessoramento, a comissão de assessoramento da área de matemática da FAPESP. Então, isso é só para falar, depois a gente vê como que funciona a dinâmica das perguntas. Sou a professora Stanislava, sou algebrista, não tenho currículo tão longo, sou professora titular, já participei como assessora de CAPES e até recentemente fui assessora de SEAD Matemática do CNPq. O que eu posso falar um pouco sobre a minha experiência, só que a minha experiência na CNPq foi meio traumática, tá bom? No fim acabei me pedindo
a minha saída porque começou a afetar a minha saúde. Saúde do estômago, você sabe, tem estresse, primeiro lugar que estresse bate no seu estômago. E como eu tenho uma condição pré-câncer, eu optei desse. Tá? Estou aberta sobre isso. Tá? Eu achava que ia aguentar a barra, mas acho que a barra é muito pesada. Tá? Então logo vai ter um representante da autoprodução. Mas ainda eu acho que a experiência é válida, no sentido que aprendi novas coisas. Mas eu não consegui fazer as mudanças que eu queria. Tinha um movimento muito forte dentro dos algebristas no Brasil, que mais de 200 pessoas escreveram uma carta para a CNPq, e eu achava que podia convencer o CNPq a olhar a sério a carta e fazer algumas mudanças, no mínimo na bolsa de oportunidade da pesquisa, só que infelizmente falhei. Mas eu acho que não é falha minha, provavelmente isso já não ia ter funcionado com outra pessoa também, tá? Eu não sou pessoa que tem muito jeito, tá, para a burocracia, mas eu estou tentando, tá bom? Eu acho que, não sei se posso já falar um pouco sobre a minha experiência ou o público vai fazer. Vamos talvez começar a desafogar algumas perguntas aí, talvez o pessoal pegue a professor Rodolfo, a professora Marilda. Né? Sabia que podia contar contigo? Manda ver. Muito rapidamente, queria agradecer a nossa própria unidade, né, por promover essa conversa que precisa se tornar um rito, pelo menos acho que anual, ou recorrente, né, de contato. E o professor Marcos por organizar essa conversa. É extremamente importante o sinal de saúde do nosso Instituto de Maturidade. Também saudar a nossa própria universidade, a PRP, pelas iniciativas que foram organizadas aqui, que tem todos o caráter estruturante e certamente vão dar vazão a muita coisa que está sendo sentida e não me representa bastante diversas coisas que eu vi. Que bom que vocês conseguiram aprovar isso. E aproveitar, então, passando para questões de conteúdo, né? Eu fico também muito contemplado pela apresentação do colega da FAPESP, que meio que bingo aquelas pirâmides ali. Né? Inclusive vou ter que sair mais cedo porque tem essa ideia de sócio da startup que vai pedir um PIB e por aí vai. Né? Então, a primeira coisa que eu chamaria a atenção, que eu acho que também tem um caráter estruturante, seria a gente tentar criar canais de diálogo permanente com os pesquisadores responsáveis, se não dos CPIs e CPAs, mas, quer dizer, sobretudo com eles, se não dos PTs e dos pesquisadores responsáveis em geral por temáticos, mas pelo menos os responsáveis por CPIs e CPAs. A gente teve um evento em dezembro, eu também sou gestor executivo do CPA. Então nós fomos lá, tivemos um encontro com a NSF, né, para discutir parcerias centro para centro, só que a gente nunca teve um encontro dos próprios paulistas para discutir as possibilidades de interação centro com centro aqui mesmo. Então a gente meio que esqueceu os americanos ali depois do almoço e ficou fazendo parceria um centro com o outro, porque foi a primeira vez que a gente se encontrou. Será que a FAPESP não quer reunir as lideranças dos centros? Também é um caráter recorrente, enorme. A gente pode dar sugestões, a gente pode criar interações centro com centro entre nós mesmos, prestar serviço uns para os outros. Todos os centros querem treinar alguém da sua equipe para trabalhar com IA. O que a gente monta aqui no IMEC, um curso de IA para todos os outros centros que queiram, eles usam RT deles para pagar nosso curso de extensão. Então tem várias ideias que a gente poderia produzir para levar essa ideia de se a gente consegue criar um fórum de pesquisadores e que tem uma comunicação talvez mais indireta com os responsáveis de temática. Talvez não tenha para chamar todo mundo, porque é muita gente. E aí a mesma sugestão, talvez a própria Unicamp possa incorporar. A gente também, afinal, ainda não reuniu. Eu sei que existe uma intenção, mas então vamos. Agora tem assunto, né? E passar a gente se reunir e fazer esse projeto estratégico para aquela seguinte. Antes de lançar o programa, a gente fez uma primeira reunião dos grandes centros. Dos grandes centros. Como é que a gente chega, talvez, nos responsáveis por temático? Talvez tenha que ser um processo mais mediado. Mas, por exemplo, a gente pode ensinar outros colegas a montar bons temáticos. Então, por aí vai, tem um monte de coisa que a gente pode, talvez, começar. Aí, por isso, tem questões mais específicas que eu acho que poderiam ser aprofundadas se esses canais de diálogo existissem e não numa ocasião ad hoc hoje. Por exemplo, a gente fez uma reunião com o nosso diretor recentemente, com o coordenador de pesquisa do IMEC, para tentar discutir como é que a gente junta as reservas técnicas institucionais
diversos projetos para fazer coisas legais. Foi uma reunião que a gente passou de 1h30, acho que 1h15, discutindo todas as coisas que não pode. Aí, nesse conjunto de restrições, tinha tanta coisa que não pode que a gente ficou com dificuldade de como que pode. Outra coisa que a gente tem bastante demanda aqui, né, porque tem trabalho legal feito por colegas meus, vários professores aqui envolvidos, por exemplo, com divulgação científica, mas a gente, na hora que quer contratar um bolsista JC no projeto, está complicado, é um perfil super específico, é alguém que tem que ter uma formação, tem que estar cursando uma pós-graduação em jornalismo científico, mas o que é isso? A gente mesmo aqui com o LabJ, para publicando, não consegue. Então, será que tem como simplificar isso? A gente tem muita capacidade de fazer divulgação científica legal no IMEC, que gostaria de usar o recurso que já é tese disponível para isso e tem dificuldade de alavancar. Uma outra dificuldade que a gente tem é como é que a gente faz para engajar os PAs, porque a gente sabe que a FAPESP decide quem é PP ou não é. E isso gera problemas de governança no interior dos projetos, porque muitas vezes alguém é jovem, mas é extremamente estruturante no funcionamento da equipe. E aí a gente tem que criar a figura do orientador laranja, né, que você sabe muito bem como é que é, e a gente finge que não é, e eu finge que está. Mas será que não é melhor a gente formalizar isso e a gente poder dar mais prerrogativas para os pesquisadores associados? Outra questão agora que a FAPESP está conversando com as outras FAPs, nos projetos de cooperação internacional, será que a gente não tem como gerar benefícios também para os pesquisadores associados que são de fora de São Paulo? A gente fica na situação de reunir as pessoas, montar um projeto legal que depende delas, e na hora de a gente organizar um evento internacional, eles não podem ir. Podem, se a gente cobrar diários, para nós dividir com eles, mas aí a gente finge que não fez isso, vocês fingem. Né? Acredito que talvez se a gente puder dar mais transparência e num espírito de flexibilização que eu aplaudo, eu vendo para simplificar os documentos são o máximo. Será que a gente consegue ir mais além, empoderando os mais jovens? Os mais jovens são reais em temáticos muitas vezes, e a gente quer empoderá-los e acaba tendo que, sendo mais sério, cumprir o papel de laranja do jovem, para o jovem ter, para a gente poder empoderar de fato, mas não poder fazer isso nominalmente por escrito. Então a gente sair dessa informalidade, poder escancarar. Tem muita coisa legal acontecendo que eu e o Marcos estamos assinando. Talvez a gente tem colegas fazendo muitas coisas legais que a gente não consegue botar no currículo deles, que eles fizeram, e por aí vai. Então isso não é bom e eu sei que existe vontade de lidar com isso. Sobre o PIB, por exemplo, saiu ao mesmo tempo uma chamada da FINEP. A FINEP injeta dinheiro na empresa, ela não está decidindo com o que a gente vai gastar. O PIB é extremamente restrito, essa bolsa é para isso, mas esse recurso não é para aquilo, não pode, Deus me livre contratar um advogado, Deus me livre contratar. Então tem uma série de funções que ele ainda vem muito amarrado. Vamos juntar, talvez, fazer um GTI, pensar como que a gente pode melhorar o PIB, para ele ficar mais atrativo. Eu vou sair daqui 4h30 e essa ideia de sócio que a gente vai discutir como a gente vai discutir. E está amarrado. Então, a gente tem muita coisa para continuar nesse diálogo. Sobre Bolsa PQ, a minha colega falou, então, o currículo dela pode não ser muito extenso, mas ele não precisa ser extenso. Basta ler as coisas que eu explicar lá. É brilhante. Acho que a questão mais assim, a gente tem uma interlocução muito difícil com o governo federal, mas com a FAPESP a interlocução não é difícil. Os interlocutores da FAPESP são todas pessoas razoáveis, são todos que se mandam e-mail, eles respondem, eles leram o que a gente escreveu. Então, é um diálogo que tem uma qualidade muito maior. Chegou a hora de uma Bolsa PQ-SP, e a gente não ficar dependendo desses mecanismos nacionais de reconhecimento da produtividade da pesquisa, fica ativo. E no interior aqui, então, por fim, para a PRP, uma última sugestão. Os pós-docs de apoio à gestão são uma ideia incrível, eu tenho certeza que eles vão desafogar. Mas e quando a gente tem um profissional que não tem doutorado, seria a pessoa perfeita para fazer gestão de comunidade criativa no grupo de pesquisa grande, o CPA, uma comunidade. Se tiver uma resposta, se for positiva a resposta, pode. Pode entrar no PAEC, como PAEC. Ele não precisa ser servidor. Não, ele não é bolsa, ele pode ser, você pode submeter no concurso do PAEC. O PAEC, dentro do PAEC. Mas um profissional de mercado que queira prestar esse serviço não pode, tem que fazer o. Prestação de serviço, aí tem todas as coisas, as regras difíceis da instituição em relação a isso. Né? No âmbito deste programa, a solução é, se ele não tem doutorado, ele se inscreve no concurso PAEC e é contratado no ano todo. Tá, com dedicação exclusiva? Essa é a ideia. Com dedicação exclusiva. O PAEC, 40 horas por semana não é dedicação exclusiva igual aos docentes, né? Tá.
Então, bom, essa é só algumas das coisas que eu traria se a gente tivesse esses canais de diálogo. Então, uma vez que ignorar tudo que eu falei, a gente criar os canais de diálogo permanentes nesses moldes, aí a gente pode ir descascando isso com o tempo. Vamos deixar aqui um tempinho para o professor Ronaldo. Eu gosto de... Tem uma coisa importante, sempre que eu ouço, e eu sou parecerista também, né? Apesar de estar nesse cargo, eu recebo aquela mensagem do site. E vai comer, porque não sei se o vontade começou a ser um pouco mais chato nos últimos meses, né? Seu parecer está vencendo em 14 dias. Acho que 14 dias é muito tempo para parecer, mas é uma das coisas que a gente está tentando trazer. A reunião dos centros a gente teria feito no final do ano passado, mas teve na LCF, então a gente programou para esse semestre, a gente já está com ela na agenda, certo? A gente está inclusive com PIPs também, integrar empresas, PIPs e tudo mais, só que a escala é diferente, então precisa de estratégias diferentes, esse é um dos pontos importantes. Sobre a questão de pesquisadores de outros estados, o INEST só aparece. A questão é que a FAPESP recebe dinheiro do Estado de São Paulo e tem o limite do mandato dela. Então, nem tudo a gente realmente consegue, a gente precisa da parceria. Nesse momento, a gente está discutindo um CPA na área de greening, certo? Porque, não sei se você sabe, a Flórida não produz mais laranja, foi completamente arrasada a plantação de laranja lá. E a gente precisa de um novo projeto do porte da chilela aqui no Brasil para poder não que o Estado de São Paulo continue produzindo laranja. Só que tem uma coisa interessante, né? Se a gente não fizer isso, as plantações de laranja já estão indo para Minas e para Goiás. E aí é uma coisa interessante, vai financiar Minas ou Goiás nesse projeto, a gente tem que conversar com a FAPEMIG. Então essa aproximação com as outras partes tem começado a acontecer para a gente financiar. Aqueles CPAs do MCTI tem parceria com as partes locais de cada um dos estados. Então é um trade-off, só que com recurso de cada lado ainda tem certas flexibilidades ou não. A parte do PIB com o CNPJ, tem uma coisa bem interessante que a gente está tentando trabalhar para otorgar CNPJ. Hoje em dia a FAPESP otorga CPF, quer dizer, a gente vai dar o dinheiro com o CPF. O CPF pode ser o sócio da empresa que assina em nome do CNPJ, tem todas essas coisas. Mas tem um fato interessante, a gente já fez um PIB 3 FINEP há um tempo atrás, e uma das empresas conseguiu fazer a prestação de contas da FINEP, no final das contas. Então, as suas ideias estão todas apontadas aqui, eu só tenho receio de que talvez isso esteja, do ponto de vista da prestação de contas finais, a gente gerou um monte de empresas que tem débito na FINEP. Então, por causa das regras da FINEP. Então, não sei dizer se isso realmente é melhor, tem que ser estudado mais, tá? Então, só para dar um side information aqui para você, as empresas que receberam a parte da FINEP, elas tiveram que receber 2 termos, um termo de FAPESP e um termo de FINEP, elas conseguiram prestar contas FAPESP e não conseguiram FINEP, nenhuma delas. E aí até, só para voltar naquele gráfico que eu falei de projetos, a FAPESP chama de projeto de execução um projeto que não teve a prestação contas final aprovada, ainda está em execução, ela não encerra esse projeto. Então, se você pedir estatística da FAPESP de PIB fase 3, tem os projetos que foram de 2017, que eles ainda não encerraram hoje, porque até o dia de prestar conta. Mas é uma pequena coisa, né? Só um ponto aí, esse estado de que eu estou falando, ele é o recurso de CID, a fundo perdido, a câmbio só da diluição de equity no futuro. Então, a prestação de contas nesse caso ela vai significar que tem um modelo, eu sei que os outros da FINEP são utilizados. Então tem que ter esse efeito. Quanto a bolsistas, no geral, eu vou falar no geral, não vou falar do jornalista científico específico, tá? Porque aí está ficando bem mais a cargo do pesquisador. Ele vai fazer uma justificativa do porquê desse bolsista e vai assinar e acabou. Isso aí vai ser homologado pela FAPESP. Alguém vai ler isso, certo? Para ver se você não escreveu, se a gente costuma falar de cair na receita de bolo, né? Para ver se não teve isso e vai homologar. O que acontece? A gente vai cobrar o resultado final e não o bolsista. Então você pegou um aluno de doutorado para fazer uma certa pesquisa e você decidiu que esse é o melhor aluno de doutorado, esse é o melhor pós-doc para você, esse é o melhor coisa, ele é o melhor para o seu projeto. Você acredita nisso, você pesquisador está apoiando esse tipo de cenário. Então eu acho que essa coisa é interessante. E uma coisa geral, assim, de parecer, e sempre que me vem essa coisa de picuinha de parecer, somos nós. Infelizmente somos nós. Eu acho que nós temos que, como comunidade, nós fazemos muita picuinha nesse projeto. E na hora que eu começo a ler muito parecer, eu noto que nós, pesquisadores,
vamos lá botar o dedo nos projetos dos outros e botar essa figurinha. Quer dizer, quem escreveu um determinado detalhismo muito grande no parecer do seu projeto é um outro pesquisador, provavelmente um outro matemático, certo? Que fez isso. Do mesmo jeito que a gente escreve dos outros, certo? Então eu tento repensar isso na hora de escrever os pareceres e separar o parecer em dois pedaços, vamos dizer assim. Tem um pedaço que é, por exemplo, ok, isso aqui não dá para ficar, esse pedaço aqui é de sugestão. E a cabeça está tentando olhar de uma forma um pouco mais ampla, mas um pedaço dessa coisa de parecer, infelizmente somos nós, comunidade, tá? E não é só aqui, tá? Quem está falando do Dia Internacional da Mulher, lembra que há pouco tempo atrás saiu toda aquela coisa de pequeno, sem pequeno, que viraram e falaram, certo? Teve uma vez, eu lembro que uma palestra do Brito que virou e falou: a pessoa tem baixa produtividade para a idade. Não é isso que você quer falar para parecer. Você está criticar a produtividade dela, não tem correlação com a idade, nesse aspecto não tem nada. Isso não, a gente tem que tentar focar no projeto, avaliar o pesquisador, mas com subsídio nisso. Eu acho que esse é um ponto que é um ensinamento nosso. Mas potencialmente juntando essas pessoas juntas, a gente vê que grandes projetos acabam dando pareceres para grandes projetos, a gente consiga alinhar um pouco disso. Tá? E do ponto de vista de canal, eu não sei quantos de vocês notaram, eu deixei meu celular na capa da minha apresentação. Eu fiz isso nos últimos, em 2019 eu fui presidente da UFET, eu tenho 66 mil alunos que tinham meu celular. Certo? Esse é Rodolfo, tá? Não vou passar o celular do Márcio para ninguém, tá? Não espere isso de mim, nem do reitor da Unicamp, tá? Mas fica à vontade de escrever sem problema. Certo? Às vezes eu não posso responder no mesmo dia, na mesma hora, mas exatamente respondo. E a gente sabe que o Conversa entre a FAPESP funciona, assim, funciona, chega nas pessoas, e-mail do diretor científico funciona, a gente pode entrar e entrar em contato, certo? Esse canal a gente tem que formular e usar muito mais, tá? Isso é muito bem-vindo a essas pessoas. Muito obrigado. Mais perguntas aí, comentários? Eu lembro que quando eu estava, 5, 6 anos atrás, eu estava no Ceará da FAPESP, de matemática, eu participei de uma reunião dos coordenadores de temática. Elas continuaram acontecendo ou pararam? Chamar os temáticos, chamar os coordenadores de temática. Não, mas era uma ação da agricultura científica. Elas continuam acontecendo Muito dessa peça mexeu durante a pandemia. A gente e depois que se terminou a pandemia, trocou a diretoria científica que está nesse ciclo. Então tem um pedaço das ações que estão começando a ser retomadas. A FAPESP está reestruturando, o que a gente chama de CA, o que a gente chama de CAD, né? Eles estão trocando de nomes, tá? Então surgiram os coordenadores gerais, que são 6. Abaixo deles tem os gestores, aí aparecem 2 por área. Certo? E abaixo aparece um grupo de assessores, certo? Então o que a gente chama de CA hoje de CAD é esse grupo de assessores e alguns deles viraram gestores, mas o gestor não é o CAD antigo, na verdade o assessor é o CAD antigo, certo? E o CA antigo, essas duas coisas subiram para uma coisa só ali em cima, tá? Um pouco da diminuição também do fluxo, mas também para permitir mais equalização. Essa sugestão pode ser dada para eles, eu estou anotando algumas dessas aqui, tá? Nesse momento, desde que eu estou lá, nos últimos quase 8 meses, né, não teve a integração nessa direção. Mas um pouquinho que o Rodolfo falou, né? O Rodolfo falou quase tudo que eu pensava falar. Não, mas quando a gente conversou na comissão de pesquisa, a gente, uma das coisas que Marcos com certeza reparou e eu reparei, a gente pede pouco para a FAPESP. O IMEC pede pouca coisa na FAPESP. Exato? JP a gente tem um pouquinho, tem poucos. Temático, agora a gente tem bastante, 7 temáticos, é muito. Antigamente tinha 2, tá certo? A gente não tem quase, a gente não tinha quase pedido de temático, a gente tem pouco pedido de JP. A gente tem pouco pedido de pós-doc, tem algumas pessoas que eu agradeço, são pessoas que pedem bastante. A gente tem pouco pedido de doutorado, a gente tem pouco pedido de mestrado, a gente tem pouco pedido de iniciação científica. Mas eu tenho uma pergunta. A FAPESP distribuir dinheiro dependendo da área, porque o CNPq já, o dinheiro que o CNPq vem da matemática é pouco. Você olha no PQE da matemática e da física. E não sei o número total de físicos no Brasil, nem o número total de matemáticos. Mas não, eu um dia sentei, não tenho os números oficiais, mas mais de 4 páginas de
bolsistas PEC da física têm e quantas pessoas têm por página, mais ou menos. Deu 3 vezes mais na física. Tá? Aqui o centro de física é enorme, mas em muitos lugares não é tão grande. Tá? O dinheiro não é fixo por área, ele é fixo por demanda. Pouca demanda, pouco dinheiro. Tá certo? Então, e pouca demanda da Unicamp, menos ainda pra gente. Por exemplo, pouquíssima iniciação científica. Iniciação científica não é colegiado. Não sei se vai ser, não é colegiado. Tem uma boa vontade da FAPESP enorme para iniciação científica. Tá? A gente tem pouco. Mestrados e doutorados a gente tem menos, a gente tem pouco de mestrado e doutorado. Só que, como o Rodolfo falou, tem as regras. Tem a regra do mestrado, tem a regra do doutorado. Uma coisa que a FAPESP tem nas regras é: dá-se prioridade para aluno que terminou a graduação recente. Então não adianta pegar o aluno, deixar um ano com bolsa CAPES e depois pedir FAPESP. Tem perde prioridade. Tem prioridade os que estão chegando. Então é uma força que a gente tem que fazer como comunidade, de pegar esses bons alunos que estão chegando aqui. Claro, esses alunos chegaram agora, eles estão chegando agora. Por que a gente vai dar? Ou deixar eles sem bolsa para ver se eles vão ser bons? Tudo bem, se eles não forem bons, depois a gente tem que prestar conta que o aluno teve bolsa durante um ano e tudo, mas é uma coisa que faz parte, né, dos alunos procurarem os orientadores direto, não ficarem em tudo, e dos orientadores fazerem pedido de bolsa. É ruim, você dá trabalho fazendo pedido de bolsa, dá trabalho. Você recebe a negativa, aí depois a gente faz a reconsideração, né? Aí depois faz outra reconsideração, né? Se for o caso, não vai ter mais. Mas, veja, é pouco. Eu tive bolsistas FAPESP, não tenho atualmente nenhum bolsista FAPESP. Mas não sei, tem uma explicação. Tem muita gente que pensa 2 vezes antes de pedir FAPESP, porque a FAPESP é rígida, ela tem rigidez que eu viajei no mundo inteiro. Quando falo que a FAPESP exige aqui dos alunos e dos professores, tem algumas regras que não existem em outro lugar no mundo. Por exemplo, alunos não sabem que se um bolsista tem relatório reprovado, quem é responsável, o professor responsável, vai ter problemas para os outros bolsistas como o mesmo responsável. Você vai ter, por exemplo, 2 mestrados e 2 doutorados com FAPESP. Então, alguém não presta o relatório em tempo, faz relatório ruim, ou tem reprovações, tem pendência com FAPESP. O sistema de FAPESP congela todos os bolsistas como o mesmo professor responsável. Eu, pessoalmente, vou pensar 2 vezes antes de pedir bolsa FAPESP para o aluno, porque já tinha problemas com o aluno, que não fez a prestação de contas, foi reprovado em disciplina, tinha alguns problemas pessoais. Quando o FAPESP foi atrás dele, o que fez o aluno? No lugar de sentar e fazer as coisas, deu na minha sala e começou a gritar comigo: você parou a minha bolsa. Eu falei: não, FAPESP, é meu interesse tudo ser arrumar, porque eu quero pedir para mim dinheiro para uma atividade. Isso não existe. Quando eu falo isso no exterior, todo mundo olha para mim, as pessoas acham que estou inventando. Essa regra que já falei não existe em nenhum país que eu conheço. Eu conheço muitos países. Mas acho que tem uma leitura um pouquinho diferente dela, talvez, essa regra. Quer dizer, você mencionou uma sequência de problemas e ainda assim, quer dizer, o aluno reprovou, o aluno fez isso, o aluno fez isso, e o orientador dele não comunicou isso ao FAPESP. Não, mas o aluno não comunica, o aluno faz curso de verão. E ele não, no curso de verão, é verão, você não espera no verão que ele venha te procurar. Ele faz curso de verão, de fato, o aluno é extremamente inteligente, só que ele desenvolveu problemas, não sei, psicológicos ou problemas de família. Acho que a Marcos conhece o caso. Então, ele falha, ele começa o curso de verão e desiste. Reprovação. O FAPESP não aceita reprovação. Mas na época, o aluno não me comunicou. Não, compreendo, mas existe uma coisa importante que eu acho que tem que explicar: o seguinte: o relatório reprovado é uma coisa, o relatório no prazo é outra.
Então, assim, você entregou um relatório, você cumpriu o seu compromisso. O relatório reprovado, você pede prazo para submeter novamente, você ganha uma resubmissão, você ainda não está bloqueado. Então, a FAPESP bloqueia nos compromissos, tudo bom. a pessoa que não faz o compromisso. Aí, eu concordo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ligar essas coisas. Eu fui coordenador de pós, né? E eu tentava falar isso do ponto de vista dos coordenadores de pós. Você vai no sistema da TRAC, você vê o histórico de todos os seus alunos. Mas eu vou dar um time de reprovações antes, e ele é ótimo. A reprovação dele não foi o problema. A reprovação dele não implicou na reprovação do relatório. Não, mas Esse não deu porque foi cancelada a bolsa com data antiga. Quando ele fez o relatório, porque não posso fazer relatório por ele já atrasou 2 meses. E quando ele colocou a reprovação, o pessoal falou, sinto muito, mas por causa da reprovação, não tem continuação. Mas o pessoal tinha continuado pagando ele, o pessoal falou, agora paga de volta 2 meses. O não ficou revoltado, mas eu expliquei para ele, se você não pagar, fica muito ruim para você. No fim, ele pagou. Mas não só isso, eu conheço casos aqui quando as pessoas têm projetos aprovados para congressos, só que um aluno termina doutorado estrangeiro, vai embora sem fazer em tempo relatório. Tinha 2 casos no IMEC, quando o FAPESP não quis liberar dinheiro, vem tempo de congresso, no fim o FAPESP liberou como? Você liga para o FAPESP e explica a situação e eles aumentam o prazo do aluno para o sistema liberar, porque o próprio sistema ele te congela, não é funcionário lá que quer te prejudicar. Mas o que eu queria falar é que o FAPESP é não flexível e essa não flexibilidade, ele já falou algumas coisas. Chega um ponto que é meio absurdo. Tá? É muito burocracia, não sei como desburocratizar. Mas eu acho que, por exemplo, um aluno de mestrado meu, ele não é responsável se outro aluno de mestrado por essas coisas. Não, mas você é. Esse é o ponto. Desculpa a sinceridade. Não, tudo bom. A orientadora é, nesse caso. E eu concordo. Tem várias dessas coisas que a gente está tentando trabalhar. A gente tem que tentar ligar essas coisas. Realmente é um projeto conjunto. Eu sou responsável, mas eu não posso fazer por ele. Quando aconteceu com uma colega minha que tinha o dinheiro travado para o congresso, eu estava desesperada. E era para um valor pequeno. O aluno não fez prestação de conta. Que R$1.000 é muito para o aluno, mas para um projeto de pesquisa é nada. E ele falou para a FAPESP, eu pago no próprio bolso, por favor, libera o projeto. E a resposta alega não permite, o aluno tem que fazer a prestação. Então vamos passar assim das questões mais locais para pessoas mais. Mas peraí, eu tenho uma parte ainda na fala da Nancy que é muito importante. Tem alguns alunos aqui que são do início do curso, né? Tem um pessoal aqui que tem ingressante aqui, não tem? Né? Tem um grupinho aqui que é do primeiro semestre. Teve a primeira semana de aula agora. E a Nancy falou uma coisa muito importante. A gente pede pouca coisa da FAPESP, em particular em iniciação científica. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo muito bem, vão fazer muito bem o papel de vocês. Procurem os orientadores e falem assim, olha, eu fui na minha primeira semana aqui, no encontro, na mesa redonda, discutindo PES, pouca IC. Vamos fazer um projeto IC, vamos pedir para a FAPESP. Por quê? Eu entendo desse lado também, os professores, eu tenho ensino para a FAPESP, eles ficam muito com esse receio. E eu ouvi uma coisa, e o próprio professor, ele não procura o aluno para pedir uma bolsa para a FAPESP para você. Mas vocês podem ver isso tudo, se vocês quiserem, então fiquem de olho. Estão bem no início ainda, mas daqui a pouco vocês já vão estar bem interessados em ser. E a gente tem um programa muito bom no Unicamp, mas a FAPESP também está de portas abertas. Acho que a mensagem principal aí para os estudantes, né, falar do professor desse lado, é que a FAPESP é muito generosa, a gente adora a FAPESP, mas ela é bem rígida também. Né? Então tem que ter um grau de responsabilidade muito grande para assumir um encargo desse. Né? Então uma bolsa, FAPESP, uma bolsa CNPq, qualquer bolsa é uma responsabilidade muito grande. Mas além disso, a bolsa FAPESP acarreta em responsabilização do seu orientador, dos seus colegas. Né? Então é uma carga de responsabilidade bastante importante. Só para evitar um problema de ordem fatorial, todos os alunos vão sair escrevendo para todos os professores agora querendo fazer iniciação científica. Talvez a gente pudesse pensar no nível institucional, a gente fazer uma feira de grupos de pesquisa de uma vez só, em algum momento, os grupos se apresentam. Já aconteceu algumas vezes, mas depois durante a pandemia isso se perdeu.
E aí a gente tem uma artilharia que a gente explica as regras, tem o corte, não pode ter reprovação, não pode ter isso. E aí a gente faz uma apresentação de 6, 7, 8 grupos. Pesquisa que acaba sendo os principais grupos, só para a gente fazer feira de filhotes ali um pouco mais direcionada do que todos contra todos em turnê, um brasileirão de iniciação científica. Tem uma sugestão nessa linha para alunos em especial. Você não escreve para um professor, certo? Sem falar bom dia, boa tarde, boa noite, alguma coisa, certo? Eu já vi um aluno que já mandou um e-mail e só tinha assunto. Você pode me dar um projeto de iniciação científica? Bom, não tinha nenhum conteúdo. Então, assim, faça o dever de casa, que gasta aí 5 ou 10 minutos, deve ter na página do seu professor, tem área, que área você gosta mais, por que você gosta mais. Você pode não gostar de uma área e pode ir para outra, não tem problema, tem múltiplas áreas, mas é importante, como o professor Henrique falou, você tentar não mandar mensagem para todos e o que te responder primeiro é o que vai, né? Porque a gente recebe hoje em dia até do exterior, eu respondi, eu recebi uma mensagem no LinkedIn, o cara falou, quero fazer mestrado com você, eu falei, que área você tem de interesse? Aí ele falou as áreas ali, ok, não respondo mais, o cara não falou nada, era biotecnologia de alguma coisa, quer dizer, não é nem computação, a pessoa tentou atacar o espanto global, não é esse espanto global. Foi do Índia ou Paquistão? Não foi, exatamente. Eu recebo bastante da Índia. Mas eu sabia o e-mail, eu sou desde para Parece que tem um clube, uma parte, não é ainda como todo, dizem que os melhores estão nos Estados Unidos e aqueles que não conseguem ir nos Estados Unidos estão na Índia. Estão em outro lugar. Então, não é assim, vamos generalizar a coisa. Agora, no Paquistão, sim. O que recebe de pedido de bolsa de paquistanês é um negócio complicado. Eu acho que eu só queria falar rapidamente, eu tinha pedido no Jardim. Olha, com relação à demanda, tem um problema associado, não é relacionado, mas é associado, que é o problema da rejeição, né? Vocês submeterem os projetos serem rejeitados. Tá? Então, eu cheguei aqui há décadas atrás, tinha uma piadinha dentro da Unicamp como um todo, que não era FAPESP, era FAPUSP. Certo? Então, felizmente as coisas mudaram substancialmente. Pelo menos nos últimos anos, eu tenho trabalhado com a FAPESP o tempo todo e eternamente grato. Tá? Então tem esse problema de rejeição que pode estar impactando. O outro problema é que a Desislava falou, você tem 4 alunos com bolsa, um deles pisou na bola, ou uma delas pisou na bola, certo? Todos os outros param na bola. Não é só o orientador que está sendo punido, são os outros, que inclusive podem ser excelentes alunos, têm um desempenho maravilhoso e eles estão sendo punidos também, porque por alguma razão, tá? Às vezes é problema pessoal, tá? E na nossa área aqui, em geral, é problema pessoal, certo? E aí os outros são punidos, então isso causa uma aflição muito grande do professor que vai se envolver, não só o dinheiro do professor, do pesquisador que vai usar esse dinheiro ou para comprar equipamento ou para fazer apresentar seus trabalhos no exterior, a concorrência está cada vez maior, então vale a pena a gente fazer essa divulgação, né? Então isso daí é bloqueado e os outros são punidos. Essa é uma outra situação. A outra situação é que agora, recentemente, a gente tem uma área de ajuda a gente a fazer a prestação de contas. Certo? Mas o que é que pode ser mais infernal do que a prestação de contas da FAPESP? A prestação de contas da casa. Eu não conheço, então desculpa. Eu não sei o que pode ser mais infernal do que a prestação. Eu entendo que é dinheiro público. Tá? E ainda eu falo para os meus alunos quando tem que fazer a prestação de contas. Se esse tipo de rigor fosse implementado na Câmara dos Deputados, isso teria desaparecido nesse país. Porque o rigor é muito grande e tem que ser assim mesmo. Mas a gente precisa de apoio, porque antes de ter um setor aqui no Unicamp e agora dentro do IMEC, era um sofrimento. Era um sofrimento. Ninguém aqui nesse instituto foi treinado em contabilidade. Ninguém tem um degree aqui de direito, ninguém é advogado.
Então é um sofrimento muito grande. Agora a gente está tendo esse apoio. Todas essas coisas acabam inibindo os pedidos para a FAPESP, de uma certa forma. Certo? Porque demanda muito tempo, o tempo é muito grande e quando é bonito para todo mundo. Então essas coisas assim acabam, de certa forma, impactando no número de pedidos. É assim que eu entendo. Certo? Então eu sou todos os meus relatórios finais da FAPESP, eu escrevo agradecendo muito a FAPESP, e se não fosse pela FAPESP, nada teria acontecido, tá? Porque isso é fundamental. Se não fosse a FAPESP, senhores, dificilmente alguma coisa teria acontecido na área de pesquisa e inovação, ciência e tecnologia no estado de São Paulo, e provavelmente na América Latina. Então, apesar de todo sacrifício e sofrimento, vale a pena fazer o desenho na FAPESP, mas não é para qualquer um. Muito obrigado, Ronaldo. Quero aproveitar a deixa do Ronaldo e agradecer aqui a Silene e a Patrícia, que são as duas funcionárias incríveis que nos ajudam nessa idônea tarefa aí das prestações de contas. A próxima fronteira, né, Maria, é a prestação de contas para os alunos também, que eles não merecem deixar de provar teorema para fazer prestação de contas. Por enquanto é só para projeto. Então, por favor, Maria, seu comentário aí. Bom, eu queria comentar principalmente, vou insistir nessa coisa da FAPESP ainda no assunto, eu fiquei lá por 15 anos, então eu queria fazer o seguinte comentário para a Nancy. Não é só o IMEC. Não é só o IMEC que pede pouco. É muito impressionante, Rodolfo, você vai ver isso com o tempo, você vai ver lá. É muito impressionante a diferença de demanda entre determinadas unidades. E eu não consigo entender por quê, porque não tem lógica nenhuma. A demanda na área de saúde, das unidades da área de saúde, de ciências da vida, é imensa na FAPESP. É muito grande e sempre muito atendido. Por que o IMEC pede pouco? Porque uma coisa é aplicada e outra não é. Por que para algumas unidades conseguem pedir, sem ter esses problemas que vocês estão apontando, que essas dificuldades, gente, vocês que estão começando a vida acadêmica agora, vocês têm que entender o seguinte: essas dificuldades, elas são inerentes a regras de lidar com dinheiro público. O dinheiro é seu, é meu. O dinheiro que vem do projeto é nosso. É de cada um de nós, cidadãos paulistas, que gastam dinheiro no estado de São Paulo. E não paulistas também, que vem aqui, fazem compra aqui. O dinheiro que vai para a FAPESP é dinheiro arrecadado do cidadão, de maneira geral. Então a gente não pode simplesmente, tá bom, eu dou a bolsa e faço com a bolsa o que você quiser. Você não quer fazer relatório? Tudo bem, não tem problema em fazer relatório. Não é isso. Um cidadão qualquer, dono da padaria, vai falar: escuta, eu estou dando dinheiro para esse menino financiar a bolsa desse menino e esse menino não faz nada. Então existe uma responsabilidade com o gasto do dinheiro, o uso adequado do dinheiro público, que é inerente a este uso. Não adianta fugir dela. Então, se é mais rígido ou menos rígido, tudo isso pode ser discutido. Mas a responsabilidade existe e é séria. Então, isso em relação ao gasto. E a outra coisa é, não sei se este é o motivo porque o IMEC pede pouco, mas o IMEC pede pouco. Falta ousadia. Precisa pedir mais. Tem que pedir mais. Agora vocês têm as meninas que ajudam a fazer o projeto. Tem o Grant Office que ajuda na submissão. Não estou falando de bolsa, não. Estou falando de grandes projetos de pesquisa. A gente acabou de ajudar vocês a fazer o pedido do CEPID. Mas acho que é diferente a estrutura, porque muitas vezes, por exemplo, o nosso Instituto é grande. Você olha nas linhas de pesquisa, são fraccionadas. O que eu faço, eu sou a única pessoa que faz o meu departamento. O meu instituto, eu não posso fazer projeto. É só parte do projeto temático, como
de Cristo é montada pelo pessoal da USP. Eu tenho ido. E eu acho que é isso que nós somos muito puros. E quando você é muito puro, você é muito fragmentado. Você olha para outras áreas, são grupos grandes de pesquisa. Em muitas áreas não pode 2, 3 pessoas fazer pesquisa, tem que ser um grupo grande, entendeu? É muito diferente. Existem as especificidades de cada área, é óbvio, isso é natural. É uma coisa que eu sempre falo, a nossa tentativa de harmonizar e homogeneizar o serviço prestado para os pesquisadores nas unidades tem que ser muito moldado na realidade da unidade. Claro, é natural isso, é óbvio, é certo, é correto, e esse pode ser um dos motivos, com certeza. Mas eu estou falando da unidade como um todo. Eu tenho ido às congregações das unidades, quando me convidam, para falar sobre essas coisas que eu falei aqui hoje. E cada vez que eu vou, eu faço um levantamento de quantos projetos vigentes existem naquela unidade, quando eu vejo. Tanto vigente, projeto vigente de um modo geral, não só da faculdade. E é muito impressionante, eu vejo a diferença. Unidades como o Instituto de Biologia, por exemplo, que tem centenas de projetos vigentes, e determinadas unidades que tem 2, 3. Por quê? Se a oportunidade está aberta igual para todo mundo. Então, aqui estou falando de bolsa e de projeto de pesquisa, de maneira geral. Eu como psicólogo, sou um razoável matemático. Então, a minha contribuição para essa pergunta é que chega um momento em que o pesquisador vira mais um gestor de recursos humanos. Né? Eu acho que ao longo aí dos quase 20 anos de Unicamp, eu tive talvez uns 20 pós-docs e, sei lá, desses 20, mais de 10 papéis. No momento eu tinha 4, 5 pós-docs papéis ao mesmo tempo. Então, nesse momento, você deixa de ser pesquisador, você está sendo gestor de pessoas. Em matemática, são pessoas com baixas habilidades pessoais. Né? Todo mundo para mim está em algum lado do espectro autista. Gente, isso provavelmente é verdade. Isso vale para vocês que gostam de estar... Você acha que é normal, né? Se você fosse normal, você não estava aqui. Então, acho que talvez seja parte, né, da questão. É a especificidade da área. É a especificidade da área, não só da área, mas das pessoas que estão na área. Mas é curioso, é muito interessante. Mas, Gil, o que é o seu comentário? Assim, eu, obviamente, algumas semanas não me mas assim, eu vim do Instituto Federal, os institutos federais também são conhecidos pela área de pesquisa também. Aí, assim, pelo menos pela minha experiência, a maior parte das pessoas geralmente fazem projetos relacionados à vivência delas. Ou seja, sei lá, durante a pandemia, por exemplo, muitas pessoas estavam tentando submeter projetos relacionados, sei lá, a questão de tempo, relacionados à pandemia de fato, ou então, sei lá, tentar resolver problemas psicológicos. Só que, de fato, essas áreas aí, tipo, tem uma aplicação muito mais prática. Tipo, você vê acontecendo aí, enquanto, sei lá, algo relacionado à matemática, é algo muito mais teórico. Ou seja, os alunos não têm tanto contato assim com isso durante o seu curso. Pelo menos no ensino médio, mas assim, eu não sei como é a graduação ainda, mas pelo menos pela minha experiência de ensino médio é mais ou menos assim. Você sabe que por isso mesmo eu acho fantástica a ideia do professor Henrique de ressurgir aquelas feiras, porque é importante que vocês conheçam, como vocês estão chegando agora na UNICEF, é importante que vocês conheçam o que cada grupo de pesquisa aqui dentro do IMEC está fazendo, para ver com qual desses grupos vocês têm maior afinidade, maior curiosidade científica. Né? E é o que move uma ciência de qualidade é a curiosidade científica. Então, e vocês começam a aprender isso na graduação, no início da graduação. Então, o estímulo ao desenvolvimento da curiosidade científica é fascinante. E aí, vocês interagirem com seus professores para tentar enxergar o que poderia ser algo que estimularia a sua curiosidade científica é fundamental. Tá? E aí, você tem um projeto, você pode pedir uma bolsa, certo?
tem que ter um projeto que mexa, aí voltando, eu como psicóloga sou considerante engenheira, mas tem que ser alguma coisa que te toque, que te estimule, que mexa com a sua vontade, sabe? Por isso que chegar pro professor e dizer assim, me dá um projeto de iniciação científica aí, não dá certo, cara. O subject do e-mail. O e-mail do professor. Não adianta, não é por aí. Escreva, conte o que você quer, o que você gosta, o que você espera, onde você quer chegar, ou não sei nada, não sei onde eu quero chegar, eu não sei direito o que eu gosto, posso conhecer a sua área, entendeu? É essa interação entre o estudante, especialmente o ingressante, e os seus professores é fundamental. Então, esse é o caminho. E assim, a coisa que a gente mais se ouvir na vida é, eu ouvi um negócio muito bacana lá na aula de geometria analítica, né? Fiquei muito curioso sobre as curvas, não sei como, pode me ensinar mais? Nossa, todo mundo aqui vai se derreter, aí esquece que você vai ouvir o dia inteiro sobre isso, né? Curvas icônicas e... Você sabe que uma coisa, agora eu vou voltar lá para o Red Box, uma coisa que me deu assim, uma satisfação enorme, semelhante a essa do aluno vir perguntar, gostei da aula de geometria analítica, dá uma satisfação enorme para a gente quando a gente consegue ver que o nosso objetivo está sendo de algum modo atingido. Então, para o professor é isso, e vou dar o exemplo para mim, do Gatofs, a coisa que mais me estimula lá não é o apoio que as meninas dão, que eu acho que isso é fundamental. Mas não é, o que mais me estimula é conseguir nuclear grandes grupos de pesquisa. E eu já ouvi, não uma nem duas vezes, ao fazer essa reunião de pesquisadores dentro do determinado tema, eu já ouvi o pesquisador falar para o outro, nossa, eu não sabia que você também trabalhava nessa área, aqui dentro da Unicamp. Então, se dentro do IMEC um não sabe o que o outro faz, imagina o tamanho disso na universidade. Então a gente teve uma chamada da Embrapi em segurança cibernética e ali eu juntei um grupo de pessoas, que eu sei lá como, fucei nos sistemas por aí, juntei um grupo de especialistas, falei, gente, tem uma chamada, vamos fazer uma chamada única, um grupo só. E aí fizemos reunião online com um monte de gente, e eles, um virou para o outro, alguém da física falando para alguém da matemática, que falou para alguém da computação, nossa, vocês também trabalham com isso? A minha área pode complementar a sua em tal coisa, entendeu? Então, são essas ligações que são feitas, e elas são feitas quando você se comunica com o outro. E as ligações são feitas e trazem para você um benefício que você nem imaginava que poderia ter. Então, eu dei esse exemplo para falar que não é típico de estudante. Os professores não sabem o que seus colegas do Instituto do lado de lá da rua estão fazendo. E muitas vezes são resultados que se juntam e trazem um benefício, um resultado de pesquisa fantástico para a sociedade. Com que rapidez se descobriu a vacina do coronavírus? Por quê? Porque os cientistas se juntaram e foram atrás, porque eles conversaram um com o outro. Então, vocês, estudantes, precisam interagir. Muito obrigado. Vamos pegar duas perguntas ali, primeiro aqui do colega, depois ali atrás. Eu vou também. Então tá, as três últimas, e aí a gente encerrar o dia, né? Quem toma café, o expediente está acabando, o professor Marinho tem compromissos, então vamos lá. Eu tenho várias perguntas pequenas. Tá? Eu sou professor de início de carreira, eu estive do outro lado da tapete como bolsista, e agora estou do outro lado com um projeto de uma bolsa de administração. E me chamou a atenção a fala da professora, né? E, assim, essa minha falta de experiência, qual que é o melhor canal para comunicar? O aluno está com problemas pessoais, está falando da pesquisa, né? O melhor lugar para comunicar essas coisas seria no relatório parcial, por exemplo. Essa seria uma pergunta. Minha segunda pergunta é a seguinte, né? Eu sei que a FAPESP, na verdade, muitas universidades estão reforçando o fato de publicar em revistas open access, né?
E a gente tem uma reserva técnica, né, um projeto para publicar em revistas abertas, né? Só que dependendo da revista, $3.000 para lá, né? 2 publicações de um congresso nacional acaba com a reserva técnica, né? Queria saber quão exigido de fase está sendo isso, né? Foi uma preocupação que eu tenho. E a minha terceira pergunta eu não sou brasileiro, você está vendo isso nunca. No fato da nossa de produtividade, né? Professores em início de carreira tem um problema, né? Não tem orientação, né? E isso de fato tem um peso na hora de pedir uma bolsa de produtividade, né? Se a professora sabe se tem alguma iniciativa, né? Eu posso explicar algumas coisas. Agora, a primeira coisa que eu não sabia antes de entrar na comissão é que o fórmula muda, no momento é fórmula. Até poucos anos atrás não era fórmula, era muito subjetivo. Agora tem fórmula. Ter fórmula é bom e ruim no mesmo tempo. É bom porque parte da subjetividade desaparece. Então você não, conheço um fulano muito legal, pesquisa muito boa, tem bolsa. Nunca vi um cara, mas esse cara que você nunca viu pode ser bem melhor do que outro que você conhece, nunca viu e não recebe. Realmente é complicado porque os números de pessoas que aplicam é muito. Esse ano aplicaram por volta de 220 pessoas e por volta de 100 pessoas ganharam. E é muito, muito competitivo e difícil. Tá bom? Agora, ter fórmula, por um lado é bom, mas é impossível ter fórmula que é bom para todo mundo. Agora, qualquer fórmula vai favorizar algumas subáreas da matemática. O que eu fiquei extremamente chateada é que minha área, álgebra, fica muito para baixo. As revistas específicas da álgebra têm um fator de impacto baixo. Isso é especificidade da álgebra. As revistas de tipo equações diferenciais e similares têm um fator de impacto muito maior. Vamos falar 2 revistas básicas, uma é Journal of Algebra, que é boa dentro da álgebra, melhor especializada, e Journal of Differential Equations, que é especializada em Journal of Differential Equations, mas dentro de equações diferenciais é melhor. Uma tem fator de impacto quase dobro da outra. O que isso significa? A nota lá que da pesquisa ela tem peso 60%. Então, uma pessoa que faz equações diferenciais vai para frente. Tá bom? Essa é a parte chata, tem um desequilíbrio muito grande entre as subáreas. E a álgebra tinha se reunido, foi feita uma carta, mais de 200 pessoas assinaram com algumas ideias como sanar esses problemas. Infelizmente não deu certo, por uma e outra razão. Não foi aceita. Agora, a fórmula que vai agradar todo mundo não vai existir. Tá? Mas tem esse problema e esse é o problema. E não é só o problema da álgebra. Dentro de uma área pode ter subáreas, áreas que algumas se destacam e outras não. E se você só olha no número, o número não capta o essencial. Só que no momento você olha só no número. E isso está me desagradando muito. Deixa eu só fazer um adendo, responder a nossa pergunta. É que a cada 3 anos há uma renovação dos critérios. Então agora deve vir critérios novos. Até ano passado você consegue ver lá a fórmula e em 2022 eu estava anunciado, estava como coordenador. Isso são coisas que afetam, a gente vê. E as mudanças elas nem sempre são bruscas. A gente conseguiu uma coisa inédita que foi separar, isso está escrito nas regras, uma porcentagem do montante total para pesquisadores até 7 anos de doutorado. Justamente para que você possa garantir que até 7 anos ali o que a gente chama de pequeno, você tem que ter pelo menos 3 anos, até 7 anos. Mas só uma pergunta, você está falando para agora 23 ou 22? Porque tinha mudança brusca de 22 para 23. Não, a mudança... Em 22 tinha muita bolsa PQ2 só para jovens. Não, a mudança foi a seguinte. O que vale é o que está escrito agora. O que está escrito agora é que tem escrito no edital uma porcentagem separada para pesquisadores até 7 anos. Está. Mas é muito baixa essa porcentagem, acho que você esqueceu. Eu sei porque estava recentemente. 5%. Eu estou respondendo a pergunta dele, não, que é em relação ao jovens. Tá. Então, é uma porcentagem que é
reservada, você tem que garantir que pelo menos aquele grupo vai receber. E isso, de certa maneira, era discutido, eu não sei, a decisão estava agora, a possibilidade de você fazer regras diferentes, principalmente para a questão de formação de recursos humanos, para pesquisadores até 7 anos e pesquisadores com mais de 7 anos. E aí seria uma forma de você conseguir ponderar essa questão de que o cara ainda não deveria entrar. Isso era discutido. Eu não sei o que foi implementado. Não, primeiro... Mas se você ler desse ano, você vai ver que tem uma regra. A fórmula é a mesma para todo mundo, mas existe uma reserva para os pesquisadores novos que não existia até 2022. Gente, deixa eu me desculpe, cortar um pouco, porque a gente precisa ouvir as últimas duas perguntas, né? As pessoas têm limite de horário, se seria bom terminar em breve, né? Então, não sei se o Rodolfo quer rapidamente responder a pergunta sobre qual o melhor canal aí para quando o orientador detectar que o aluno tem um problema, o que a gente faz? A recomendação principal, entre em contato com o Converse da FAPESP, sempre, mesmo que você às vezes saiba a resposta e quer confirmar, mande por ele. Então a resposta do Converse que você bota na prestação de contas, ela tem valor oficial. Se o Rodolfo te respondeu uma mensagem do WhatsApp, I'm sorry, tá? Então, por mais que a pessoa saiba a resposta, formalize via Converse. Para qualquer coisa, Converse. De outra forma, você pode sempre pedir para um SM, né? Sempre pedir um SM. Se o seu aluno desapareceu ou não apareceu nunca mais, você entra com uma SM pedindo para cortar a bolsa e aí a sua responsabilidade está feita. É melhor isso, por exemplo, parou a um problema interrelatório provável. Depende um pouco, né? O aluno está doente e você pede para cancelar a bolsa, é horrível. Você primeiro tem um lugar para você explicar, pedir. Mas a bolsa regular vem do formulário que analisa o caso, está escrito quem é culpado para reprovar essa aula. E no meu caso, vou escrever, não é problema de um monitor, é problema de um aluno. Mas é coisa séria. Mas quando você documenta, o melhor procedimento é esse: documente assim que você observa o problema, seja ele qual for, mesmo que seja um problema de saúde, porque você, estando documentado, você tem um respaldo legal. E o caminho para se documentar é a solicitação de modulação do SAG, chamada SM, ou se não tiver nada ali no SAG, que for uma coisa fora, converse com a família. Desculpa, na seara. Então vamos partir para as duas últimas perguntas ali do colega ali atrás. Assim, é uma sugestão de pergunta ao mesmo tempo, não sei, ainda como quiser, mas na engenharia civil eu sei que sempre teve todo ano uma feira de iniciação científica. E eu acho que não deve ter nada a ver com a pró-reitoria de pesquisa, porque eu não sabia. Mas é um modelo que já existe aqui no campo, por algum motivo eu não vejo aplicado aqui na matemática, eu sempre fiquei chateado com isso. Porque eu acho uma coisa extremamente muito boa, mas nunca teve. Então. No âmbito da pró-reitoria, tem os congressos de iniciação científica, né, que o pessoal do IBIC faz, que é super legal, anualmente. Então, esse é o geral. É o final, né? Esse é o final do processo. Porque a sugestão do comentário dele é como é que começa o processo. Então vamos levar isso em conta, vamos pensar um mecanismo para montar isso aí. Por fim, sua pergunta. Eu sou Mariana, faço física. A minha pergunta, na verdade, é tipo uma observação. É parecida com a observação que ele falou. No caso, o projeto de iniciação científica é profissional. Aí, mas assim, para mim, precisa de algo realmente muito grande, as coisas que eu posso trabalhar aqui. Seria viável ter bastante workshops, eu não sei se tem workshop, eu estou recente faz uma semana. Mas seria muito legal os próprios alunos organizarem o workshop para não ficar tão pesado para vocês que estão organizando com essa pesquisa. Por exemplo, o arquivo é muito grande, poderia ser 5 representantes de turma ou cada representante para cada grupo determinado. Aí, por exemplo, uma vez no ano, deixar um camp aberto, né? Para tanto faz, para as pessoas que estão dentro, para as pessoas de fora, que realmente queiram vir ao campo estudar, ou também outras coisas que elas queiram ter, aí elas poderiam ver os projetos dos alunos, que eles fizeram nas aulas. E também, por exemplo, eu faço física, mas eu tenho curiosidade em nanotecnologia. Nanotecnologia em física ou matemática é uma coisa, só fiz
medicina é outra coisa. Aí seria muito interessante já para, não de apartamentos, mas tipo, deixar um campo de workshop aberto. Uma feira de ciências e os próprios universidades. Muito importante seu comentário, Mariana. Como já mencionou aqui a professora Marilda, todo ano, mais ou menos em agosto, setembro, outubro, é feita o Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, quando todos os alunos apresentam seus projetos de iniciação científica. Né? Além disso, tem um outro evento que também é mais no final do ano, né, que é a Universidade Portas Abertas, que acontece agosto, que é a UPA, né, Universidade Portas Abertas, que também alunos apresentam seus projetos agora para a comunidade como um todo, né, ou seja, gente de fora da Unicamp, muitos alunos, não sei se algum de vocês fez isso, né, enquanto alunos do ensino médio vieram visitar a Unicamp e tal, você veio, né, da UPA. Então isso acontece todo ano também, né, mas eu acho que se houver uma iniciativa dos alunos, até dos alunos de mestrado, né, de organizarem entre si eventos, né, para apresentarem os seus trabalhos no âmbito das unidades e tal, isso também poderia ser bem-vindo. Né? A pós-graduação aqui do INEC, não sei como é que foi do lado do IFGW, também tem o congresso dos alunos de pós-graduação, tá? Que é organizado pelos próprios alunos. Tá? Então, eu também comecei fazendo física, depois vim para matemática, que é muito mais legal. Quem sabe, você também, né? Matemática é muito mais legal do que física, tá? Fica aí a dica para você. Tá certo? Então, a sugestão dela de fazer workshop organizados por vocês mesmos. Pelos próprios alunos, eu acho, de fato, é uma excelente. Eu acho que todas as iniciativas que partilham dos alunos, geridas pelos alunos, sempre vão ser muito bem-vindas, né? Os alunos de pós-graduação já têm o congresso interno da pós-graduação aqui do IMEC. Os alunos também fazem a semana, aqui do IMEC, fazem a Semana da Matemática, né? Que é à noite, mais voltado para a licenciatura. Depois tem a Semana da Matemática Aplicada, que é organizada pelos alunos da Matemática Aplicada. Tá? Então aqui tem uma série de eventos organizados pelos próprios alunos. Tá? Então, no céu, no geral, não sei, assim, aqui é muito mais legal. Tá? Não, brincadeiras à parte, gente, muitíssimo obrigado. Tem café, quem quiser, fiquem à vontade.